Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um tema fascinante e ao mesmo tempo assustador para muitos, os eventos que marcarão o fim dos tempos segundo a Bíblia. Vamos explorar o papel das figuras proféticas e apocalípticas, como a revelação das bestas descritas no Apocalipse, e como tudo isso se conecta com os tempos que estamos vivendo. Se você ainda não é inscrito, já deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos começar! Para entendermos os eventos que desencadearão a grande tribulação, precisamos voltar no tempo e compreender as visões que João, o discípulo amado de Jesus, teve enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Lá, ele recebeu uma revelação divina que foi registrada no último livro da Bíblia, o Apocalipse. Este livro é repleto de símbolos, profecias e descrições do fim dos tempos, incluindo a segunda vinda de Cristo, a derrota de Satanás e o juízo final. No capítulo 13 do Apocalipse, João descreve a visão de duas bestas que surgem durante o período da grande tribulação. A primeira besta surge do mar e a segunda da terra. Essas figuras têm sido interpretadas de várias formas ao longo da história, mas a interpretação mais comum é que elas representam figuras de poder que exercerão grande influência no mundo. João descreve a primeira besta como tendo 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas sobre os chifres e nomes de blasfêmia sobre as cabeças. A besta que viera semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade, Apocalipse 13 versículo 2. Esta besta é frequentemente associada ao Anticristo, um líder mundial que surgirá com grande poder e carisma, enganando muitos. A segunda besta é descrita como tendo 2 chifres como os de um cordeiro, mas que falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Realiza grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, à vista dos homens, Apocalipse 13 versículos 12 e 13. Esta figura é geralmente identificada como falso profeta, um líder religioso que promoverá o culto ao Anticristo. A visão de João sobre as duas bestas tem suas raízes nas profecias do Antigo Testamento, especialmente no livro de Daniel. Daniel também teve visões de bestas que simbolizavam reinos e governantes que se levantariam contra Deus. Em Daniel 7 versículos 7 e 8, ele descreve um quarto animal terrível, que tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Os estudiosos frequentemente conectam essas visões com os eventos descritos no Apocalipse, interpretando que o poder político e religioso se unirá sob a liderança do Anticristo e do falso profeta. Estes líderes, com poder concedido por Satanás, enganarão a muitos com sinais e maravilhas, conduzindo o mundo a uma grande apostasia. Quando essas figuras se revelarem, começará o período conhecido como a Grande Tribulação. Este será um tempo de grande sofrimento e perseguição para aqueles que não se submeterem ao domínio das bestas. Em Mateus 24 versículos 21 e 22, Jesus adverte, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, ou mais por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Durante esse período, o falso profeta fará com que todos recebam uma marca na mão direita ou na testa. Sem essa marca, ninguém poderá comprar ou vender. Esta marca, muitas vezes associada ao número 666, será um símbolo de lealdade ao Anticristo e de rejeição a Deus. É crucial que os cristãos estejam preparados para esses tempos difíceis. A Bíblia nos exorta a permanecer firmes na fé e a não sermos enganados. Em 2 Tessalonicenses 2 versículos 3 e 4, Paulo alerta, de ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Devemos estar atentos aos sinais dos tempos e manter nossos olhos fixos em Jesus. Ele nos prometeu que nunca nos deixaria nem nos abandonaria, e que estaria conosco até o fim dos tempos, de Mateus 28 versículo 20.
Em meio à perseguição e ao sofrimento, podemos encontrar consolo na promessa de que Jesus retornará em glória para estabelecer o seu reino eterno. Ao longo da história, muitos líderes mundiais e religiosos têm sido associados a essas figuras apocalípticas. O anticristo e o falso profeta representam o auge da corrupção e do engano humano. No entanto, é importante lembrar que a Bíblia nos alerta contra a personificação simplista desses símbolos. Eles não são apenas indivíduos, mas também sistemas e ideologias que se opõem a Deus e à sua verdade. No contexto histórico, podemos ver exemplos de líderes que usaram seu carisma e poder para manipular as massas. Adolf Hitler, por exemplo, conseguiu seduzir uma nação inteira com promessas de grandeza, enquanto espalhava uma ideologia de ódio e destruição. De maneira similar, o anticristo será um líder com uma incrível habilidade de persuasão, capaz de unir as nações sob um governo global. A marca da besta, mencionada em Apocalipse 13 versículos 16 e 17, é um dos aspectos mais discutidos e temidos das profecias bíblicas. Sem essa marca, ninguém poderá comprar ou vender, o que sugere um controle econômico total. Historicamente, temos visto exemplos de governos e sistemas que tentam controlar a população através de meios econômicos. A implementação de tecnologias avançadas, como a inteligência artificial e a moeda digital, levanta questões sobre como tal controle pode ser exercido no futuro. No entanto, a marca da besta é mais do que um símbolo de controle econômico. Ela representa uma aliança espiritual com o anticristo. Receber essa marca é, na verdade, uma rejeição explícita de Deus e uma aceitação do domínio de Satanás. É um teste final de lealdade para a humanidade. Durante a grande tribulação, aqueles que se recusarem a adorar a besta e receber sua marca enfrentarão uma perseguição severa. Jesus advertiu sobre isso em Mateus 24 versículo 9 e 10, então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. A perseguição dos santos já ocorre em várias partes do mundo. Em países onde o cristianismo é uma minoria, os cristãos enfrentam discriminação, violência e até morte por sua fé. A grande tribulação amplificará essa perseguição a um nível global. Será um período de grande provação para os crentes, mas também de grande testemunho, pois aqueles que permanecem fiéis serão recompensados eternamente. A boa notícia é que a grande tribulação não é o fim da história. No capítulo 19 do Apocalipse, João descreve a gloriosa segunda vinda de Cristo. Então vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19 versículo 11. Jesus retornará com poder e glória para derrotar o anticristo, o falso profeta e todos os exércitos que se opõem a ele. A batalha final culminará com a vitória de Cristo e o estabelecimento do seu reino milenar. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20 versículos 11 e 12. Do ponto de vista filosófico, os eventos do Apocalipse nos convidam a refletir sobre a natureza do bem e do mal, do poder e da justiça. A luta final entre Cristo e Satanás é a manifestação última do conflito entre o bem e o mal. Filósofos como Agostinho e Tomás de Aquino discutiram a natureza do mal e como ele é permitido por Deus como parte do grande plano para a redenção da humanidade. Além disso, a narrativa apocalíptica nos desafia a considerar nossas próprias escolhas morais e espirituais. Estamos preparados para resistir ao engano e à corrupção? Estamos dispostos a pagar o preço da fidelidade a Deus? Estas são questões que não apenas os teólogos, mas todos nós devemos enfrentar. A revelação das bestas e o início da grande tribulação são eventos que, segundo a Bíblia, marcarão o início do fim dos tempos. Mas não devemos ver esses acontecimentos apenas com medo. Para aqueles que confiam em Jesus, é um tempo de grande esperança, pois sabemos que ele retornará para derrotar o mal de uma vez por todas e estabelecer o seu reino eterno. É vital que nos preparemos espiritualmente, permanecendo firmes na fé e na verdade da palavra de Deus.
Que possamos estar atentos aos sinais dos tempos, mas acima de tudo, que possamos manter nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Deixe nos comentários suas perguntas e sugestões para futuros temas. Que Deus abençoe a todos e nos guie em todos os nossos caminhos. Até a próxima!